Então vamos lá. Esse é o nono episódio do podcast. Acho que só a Silvia que está aqui comigo. Oi, Silvia. Oi, pessoal, tudo bom? Voltei. Eu dizer que a Silvia planejou 10 podcasts, mais um só, a gente encerra aí essa primeira. Você chama de quê? De primeira o quê? Primeira temporada? Temporada. Uhum. Não sei se teremos segunda temporada. Vamos ver. Digam pra gente, né, ouvintes, audiência, depende de vocês. E tal, é isso aí. É. Depende exatamente de quem está ouvindo e tal. E nós não vamos falar de um tema aí que é sempre demandado por inúmeras pessoas, mas eu acho um tema muito difícil de falar no podcast, porque é um tema complexo, árido, que é a estratégia, né? Para explicar por que eu acho complexo e árido, tem uma citação que eu adoro, que diz o seguinte: este é o curso de física avançada. Estava na sala de aula. Então, isso significa que o professor não tem a menor ideia do que ele está falando, porque se ele soubesse o que ele estava falando, se chamaria física básica, né? Então, eu coloco algumas matérias, alguns campos dentro da gestão que a gente estuda como avançados, né? Como física avançada. Estamos sempre aprendendo, estamos sempre estudando, o campo de estratégia avança bastante. E não acho que seja uma discussão simples nem fácil, vamos tentar torná-la menos árida aqui. Eu acho que a gente precisa usar agora, tipo, alguns apoios visuais aí para as pessoas entenderem. Tá certo que quem ouvir o podcast só não vai ver, né? Mas depois volta a dar uma conferida nas imagens para Uhum. fazer os visual aids, né? Os auxílios visuais, né? Eu Visuais, gosto da ideia de pensamento visual, acho que ajuda muito a entender as coisas. Mas vamos lá. E com aí? certeza. Então, Riva, esse tema, eu concordo com você que é um tema difícil e às vezes é uma palavra, né, estratégia, que é até meio banalizada, as pessoas usam sem saberem exatamente o que elas estão falando. Então, eu acho que a gente tem que começar do começo, né? Como que você define estratégia? Então lembrem, esse é o curso de física avançada, significa que o professor não entende bem a matéria, porque se entendesse, chamaria física básica. E você tem razão, né? Essas palavras estão todas na boca das pessoas, né? E sem saberem o que é, né? O bingo corporativo, né? Vamos jogar Uhum. um bingo corporativo. Monta lá o seu bingo. Vamos ver numa reunião quantas vezes alguém vai falar que algo é estratégico, que algo é disruptivo, né? É. Que data science, a inteligência artificial, a large language models, quer dizer, aí você pergunta assim, o que é isso? As pessoas não pararam para refletir, para pensar. Eu acho que não dá para avançar em nenhum campo como alguém fora de série se você não tiver os fundamentos muito bem feitos. Então vamos começar do começo, realmente. Vamos fazer um podcast disruptivo. Eu fui. Eu falo assim, mas me fala aí, o que é disrupção, hein? Disrupção não é esse nome de inovação radical, né? Gestão estratégica da comunicação, gestão estratégica da logística, gestão estratégica do relacionamento com o cliente. Quando tudo é estratégico, nada é, né? Uhum. Isso foi muito reforçado no Brasil porque com a proliferação dos MBAs, né? Não tem MBA naquilo e nisso. MBA é um programa é o Masters in Business Administration, está vendo a coisa toda. Aí nós aperfeiçoamos e criamos MBA, Gestão Estratégica da Logística, Gestão Estratégica de RH, enfim, né? Então começa essa crítica. Então vamos definir estratégia, acho que é a primeira questão. Estratégia para mim não é análise, é síntese, né? E aí tem uma reflexão importante sobre estratégia. A segunda questão é que estratégia requer concentração orgânica de recursos. Eu preciso ter os recursos humanos, materiais, financeiros concentrados em prol daquele objetivo, né? E por fim, eu gosto de definir estratégia, que é um conceito que vai nos ajudar a responder uma pergunta também difícil. Como é que a gente vai competir? Então, estratégia diz respeito à competição, né? Uhum. Se você for olhar as grandes publicações de estratégias, todas mencionam, né? Quase falei em inglês aqui, todas mencionam competition, né? Olha os trabalhos do Michael Porter e tantos outros trabalhos, né? Os livros, alguns livros que são coletâneas, né? Harvard Business Review on Competition ou on Strategy. Então, a gente pode começar com essa definição para o início dessa conversa. Quando a gente fala de estratégia, assim, só existe uma estratégia, né? A empresa tem. A estratégia da empresa é essa, pronto. Ou existem várias estratégias numa mesma empresa? Como é que funciona isso na prática? Vamos arrumar essa confusão, porque ela é bastante comum também. Olha,
Quando a gente fala de estratégia, a maior parte das pessoas entendem que a gente está falando de planejamento estratégico. Estratégia e planejamento estratégico não são sinônimos. Uhum. Planejamento estratégico é uma das formas de se olhar para a estratégia, mas não é a única, e o campo avançou e veio avançando há muitos anos, muitas décadas já. Recomendo que aos estudiosos interessados no campo entrem lá nos anais do Academy of Management, que é o maior congresso dessa área no mundo, para ver o que as pessoas têm publicado sobre estratégia. Então, eu acho que um trabalho muito interessante para começar essa conversa é um livro que eu gosto muito e já recomendei para todo mundo que foi meu aluno de MBA. Chama-se Safari da Estratégia, do Henry Mintzberg. O Mintzberg é um cara que, abertamente, na obra dele, vem criticando um outro grande ícone da estratégia, que é o Michael Porter, professor de Harvard. Eu até tenho uma entrevista com o Michael Porter, não sei se a gente pode botar o link depois, eu vim a Boston entrevistar o Michael Porter para Boa falar ideia, podemos. do trabalho dele. Mas muito bem, o Mintzberg, nesse livro Safari da Estratégia, ele teve a ideia de, ele propôs entender a estratégia como, ele até falava do animal da estratégia. O que é esse animal da estratégia? Ele organizou a estratégia mostrando que existem 10 escolas de estratégia, ou seja, tem 10 formas de se pensar a estratégia olhando para essas 10 escolas. E o planejamento estratégico, estratégia como planning, né, strategy as planning, né, é uma das escolas apenas. Né? O Michael Porter, inclusive, o trabalho mais famoso do mundo em estratégia, que é do Porter, aqui nos Estados Unidos só ensinamos a estratégia na perspectiva do Porter, nos MBAs e nos programas executivos. Então, inclusive, o modelo que o Porter propôs não está na escola de planejamento, está na escola de posicionamento. Então, para o Porter, estratégia é você encontrar uma posição dentro de um setor da economia e lá se estabelecer para competir. Então, tem as 10 escolas, estratégia como planejamento, estratégia como posicionamento, estratégia como aprendizado, estratégia como escola cognitiva e por aí vai. Então, quer dizer, é preciso, então, se situar no campo. Há 10 escolas de estratégia. Quem sempre usa o modelo do Porter está dentro de uma estratégia chamada estratégia como posicionamento. Né? Então, é só para a gente clarear essa ideia. Essa questão das escolas, você considera essencial a gente escolher uma para seguir? Se a pessoa tenta pegar um pouco de cada uma, vai dar ruim? Como é que é isso? Eu acho que os interessados em se tornarem estrategistas, pensadores de estratégia, têm que mergulhar na literatura básica tem que fazer o foundation, né? Aham. Tem que construir um alicerce sólido para começar essa conversa. Então, eu acho que é um livro interessantíssimo para abrir sua cabeça sobre estratégia e te mostrar os vários elementos, as várias partes que compõem cada uma delas. Agora, voltando à definição de estratégia é escolha, né? E o Uhum. meu fica inúmeras renúncias. Eu estou escolhendo esse caminho aqui, e ao escolher esse caminho, eu estou renunciando a todos os demais. Então, eu preciso fazer escolhas na estratégia. E, fundamentalmente, a gente vai ver, eu trabalho muito isso com os executivos aqui, que estratégia também é dizer não. Ah, sim. E é muito difícil, né? Falar não é muito difícil. Eu acho que na nossa cultura, no Brasil principalmente, né, a gente não quer Uhum. desafiar, né, é uma cultura muito mais coletivista, muito mais de fazer os arranjos ali, as combinações. Eu acho que não é fácil dizer não, mas um bom CEO, um CEO competente, é aquele que vai focar a estratégia e vai dizer não para as coisas que vão atrapalhar a estratégia. Não é uma posição fácil estar como líder, dirigente, presidente, CEO de uma companhia, tomando decisões sobre estratégia, que é para lá que você está levando a organização. Vou dar uma dica aqui, eu vou adiantar. Se você entende bem de estratégia, sabe ler estratégia e não tem medo de números, né? Porque não existe estratégia sem número. Né? Eu vejo as pessoas, minha estratégia é essa. Eu falei, tá, mas cadê o número? Você vai crescer quanto? Você vai reduzir quanto o seu custo? Vai ganhar quanto de novo mercado e tal? Eu falo que a strategy with no numbers is wishful thinking. A Uhum. estratégia sem números é a historinha, a conversa para boi dormir. Então, quando a gente está discutindo a estratégia, as pessoas aprendem a estratégia e se aprofundam, elas vão entender qual é a estratégia e vão entender, por exemplo, por que a organização está estruturada daquele jeito. Elas também vão entender para onde é que vai o orçamento. Quem vai receber mais? Está dado na estratégia. Né? E aí, se você entender para onde é que está indo o orçamento, com base na estratégia, você vai entender onde é que está o poder nas organizações. Aí você vai Uhum. entender as dinâmicas de poder e política lá dentro e tal. Sempre repito, não existem vácuos de poder e organização. Organizações são arenas políticas. Então, por isso que é importante estudar a estratégia e entender a estratégia mais profundamente. Uhum.
E aí, para a gente dar uma aprofundada, então, a gente pode escolher, assim, uma dessas escolas que você mencionou para aprofundar? Vamos escolher a que é mais fácil para mim, Aham. porque falar do podcast estratégia tem que ser. Lembra lá do curso de física avançada? É. Bom, aqui nos Estados Unidos, nós todos somos obrigados a lecionar estratégia. E normalmente a gente faz um programa de estratégia para os programas de MBA e de educação executiva. Né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: todo jovem que termina um curso de administração aqui, de economia, estratégia é a última cadeira que ele faz, ou ela faz. Né? Hum. No Brasil, quando eu estudei aí na Federal, a gente via estratégia lá pelo quarto, quinto período. E eu acho um equívoco. Estratégia está no final e é o curso que vai amarrar tudo. Porque é lá que Hum. o aluno jovem da graduação, é lá que ela vai aprender a trazer tudo que ela aprendeu ao longo de 4 anos para discutir estratégia. Ela vai Uhum. trazer os fundamentos de economia, vai trazer os fundamentos de finanças, de contabilidade, que ninguém gosta, todo mundo tem medo de contabilidade e finanças, né? Vai trazer as questões de cadeia de suprimentos, de recursos humanos. Então, vai entrar tudo ali ao mesmo tempo agora. Então, todo aluno aqui, toda aluna que sai da graduação tem um modelinho de estratégia na cabeça. E é claro que no MBA executivo, no MBA full time, não sei se a galera sabe, mas são tipos diferentes de MBA nos Estados Unidos, né? E na educação executiva, a gente realmente escolhe a estratégia, a gente escolhe a estratégia como posicionamento e ensina o modelo preconizado pelo Porter. E as pessoas não sabem, né? O Porter era economia, o Porter é um economista, né? E Uhum. Porter, a cadeira de estratégia, não se chamava estratégia, o planejamento estratégico. Se chamava Industrial Economics, economia industrial. Olha, Porque industry em inglês significa setor, não é setor. indústria. Né? Então é Uhum. importante fazer isso. E o Porter criou um modelo para você analisar a competitividade olhando por um setor. A gente chama de Industry Profitability Analysis, análise de lucratividade de uma indústria. Então, Uhum. quando as pessoas aplicam o modelo do Porter, elas falam, mas o McDonald's, mais o Trader Joe's, mais o Starbucks, mais a Petrobras. Não, a gente não discute empresa, porque usando o modelo das 5 forças do Porter, de posicionamento, exatamente porque ele não está falando, o modelo não diz respeito a uma firma, mas sim ao setor como um todo. Então a gente pode escolher esse Hum. posicionamento e essa escola, toda aluna, todo aluno, todo jovem que se gradua aqui na Carey School of Business, eles saem, né, os jovens, com um modelo na cabeça que é da escola de posicionamento, e esse modelo tem 3 letrinhas que a gente pode colocar na tela depois. Então esse modelo a gente chama de AFI, né, as 3 letrinhas do acrônimo: A de análise, F de formulação e I de implementação. Então ele Uhum. sai esse mapa dentro da cabeça dele. O aluno aqui, ele terminou, falou, eu lembro do modelo AFI. Fala, então como é que é? Análise, formulação e implementação. Então a gente constrói na cabeça do executivo essa representação mental. Análise, formulação e implementação. E cada uma dessas partes ele tem ali elementos para discutir. Então vamos lá, o que a gente discute em análise? Vamos lá, dentro de análise, a gente trabalha a hora que a gente começa a trabalhar a estratégia, a parte de análise do modelo AFI, o executivo, o participante, ele tem algumas preocupações ao fazer uma análise. Ele primeiro tem que fazer uma análise externa. Então ele vai olhar para fora, ele olha para o ambiente externo e ele olha também para o setor, o industry, né, que a empresa dele se situa. Então, quando a gente falar de indústria, estamos falando de setor. É o setor têxtil, é o setor petrolífero, é o setor da aviação comercial. Então, a gente fala disso. Então, a primeira coisa é olhar para o ambiente externo e lá nesse ambiente externo também temos os setores da economia. A segunda coisa dentro de análise é fazer uma análise interna. Agora eu olho para dentro da empresa. Quais são os recursos que eu tenho que me permitem ser competitivo? Eu posso pensar, por exemplo, em número de lojas que eu tenho no mundo inteiro, é um recurso. Eu posso pensar nos recursos humanos, né, que são um diferencial. Então eu vou olhar para dentro e vou entender o que eu tenho de diferencial. E eu termino a parte de análise forçando a turma a olhar de novo para finanças e contabilidade e discutir performance de empresas. Aí o pessoal chora, reclama, né, que a gente manda fazer todas as análises financeiras que já deveriam saber como gestores, como executivos. O pessoal que vem para o MBA de outras áreas sofre nessa parte. O pessoal que vem da medicina, da VT, tem muita gente de saúde nos MBAs hoje, né? Então eles sofrem bastante, a gente acompanha mais. Então a gente fechou
na cabecinha lá da turma, análise. Aí, se ele entendeu, se ele soube analisar o ambiente externo e interno, nós vamos agora partir para a formulação. Né? E eu falo, Uhum. vão ser os vanguards, né? Vamos criar, vamos formular uma estratégia. E aqui ele vai, então aqui eles aprendem basicamente na formulação sobre business strategy, que a gente chama de estratégia de negócio, diz respeito a uma única business unit, a uma única unidade de negócio. A Identity Business Strategy ele vai aprender sobre estratégia de diferenciação, estratégia de liderança em custo, e que a gente chama de Blue Ocean, né? Que eu sou um ferrenho crítico da coisa do Blue Ocean, que é tentar ser todas as coisas para todo mundo. Tenho colegas aqui que são defensores, escrevem pesquisas espetaculares, mas eu acho que o debate faz parte da academia. Então, Aí dentro de... vai contra, desculpa te interromper, mas essa questão do Blue Ocean vai contra o que você tinha falado antes de escolher, né? De estratégia fazer uma escolha. Se você quer ser tudo para Boa, todo mundo, você não está fazendo essa escolha. aquela queda que você quer ser líder em custo e que você também quer se diferenciar. Né? Um exemplo que eu acho que é um exemplo de insucesso é aquela companhia JetBlue aqui dos Estados Unidos. Né? Uhum. Está meio stuck in between. Ela não é nem a líder em custo, também não é o legacy carrier, né? A diferenciador. Então, em formulação, primeiro, estratégia de negócio, business strategies. Depois a gente vai olhar para corporate strategies, ou seja, estratégias corporativas. Eu tenho uma corporação com várias business units. O exemplo que eu mais gosto de dar é a Yamaha, né? A Yamaha tem várias unidades de negócio. Ela faz instrumentos musicais, uma unidade de negócio. Ela faz jet ski na outra, faz motocicleta. Então, quer dizer, a estratégia corporativa diz respeito a uma corporação que tem várias business units, unidades de negócio, que podem estar correlacionadas ou não. Né? É a Meta, por exemplo, com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp. Uhum. Muito bem. E a gente termina aqui, Estados Unidos, né? Você tem que falar de estratégia global. Né? Os americanos são muito focados nessa questão de entender que o conflito moderno é o comércio, né? E para você ter uma balança comercial positiva, você tem que se expandir internacionalmente. Aí fechamos formulação. Aqui também tem sofrimento, porque a aluna lá, a executiva, tem que criar uma estratégia, tem que justificar a estratégia, tem que trazer números, tem que defender, né, etc. E aí vem a Mas só terceira parte. uma dúvida sobre a estratégia global. Isso, ela se aplica independente do tamanho da empresa sobre a qual a gente está falando? Eu acho que hoje você tem pequenos negócios médios se expandindo internacionalmente. Uhum. E qual foi a grande ajuda para isso? As tecnologias de informação e comunicação. Uhum. Né? Você tem gente, eu participo às vezes de leilões no eBay, que estão acontecendo na Austrália, são todos médios empresários que estão vendendo para o mundo inteiro. Né? Tudo bem, são nicho, aquela coisa toda, mas ficou mais fácil a gente pensar em comércio internacional com esses avanços. Você imagina, hoje qual que é o custo de fazer uma videoconferência, uma chamada internacional com o cliente? É muito barato, o custo é quase zero. Mas a estratégia internacional, nós não vamos ter tempo de falar, mas eu vou dar uma palhinha aqui. No Global Strategy, a gente usa uma matriz chamada de resposta e integração, ou seja, as empresas enfrentam um dilema, um trade-off, que é a pressão por custo e a pressão por atender as demandas locais. Se eu estou vendendo um iPhone, a pressão está basicamente no custo, porque é o mesmo iPhone para todo mundo. Né? O mesmo iPhone que você compra aqui, que você compra na Rússia, na Austrália, em Hong Kong. Agora, se estou vendendo shampoo, a pressão por custo vai ser sacrificada, porque o shampoo eu tenho que atender às necessidades locais, né? Uhum. Eu entro aqui no banheiro aqui de casa, né? O banheiro das mulheres da minha casa, tem aquela quantidade de shampoo lá, com camomila, com não sei o quê, com papapá. Eu até de vez em quando brinco, eu fico com vontade de beber, né? Eu vou beber esse negócio, camomila, chá de não sei o quê e tal. E você vai ver que o shampoo das africanas, das brasileiras, também tem composições diferentes. Então, esse é o dilema dentro da estratégia global. E a gente chega na última parte do modelo, a gente falou de análise, falamos de formulação, agora vem a última parte, que é a implementação, que eu acho a parte mais difícil. Botar para rodar. Com certeza. Né? Eu venho criticando aí, galera, empreendedor de palco, inovador de palco. Vai lá fazer, cara. Né? Porque ficar falando esse monte de bobagem que vocês estão falando nas mídias sociais, sem ter alguma experiência com isso, é fácil, né? Fala qualquer coisa. Mas vai lá fazer a estratégia rodar. E na parte de implementação, nós vamos ter que discutir estrutura organizacional. Quando eu falo de estrutura, a maior parte das pessoas entende que é organograma. Uhum.
dependendo da sua estratégia, você vai ter que reconfigurar a sua estrutura. E a estrutura envolve também duas questões opostas, que são a divisão do trabalho e a coordenação. Quer dizer, dividir trabalho é fácil, coordenar é complexo. Depois a gente também pode falar um pouco disso. E aí eu termino a parte de implementação discutindo governança corporativa, principalmente para as empresas, grandes organizações, que demandam a separação de propriedade e gestão. A gente fala de conflito de agência e alguns outros temas. Então, esse é o modelo que todo jovem que sai da graduação aqui da Carey está na cabeça dele. Bom, ele começou a tatear, ele entende o que é, ele tem experiência, né? O jovem na universidade. Qual que é a experiência que a gente tem sendo na universidade? Zero. Mas depois ele vai para o mundo do trabalho, aquelas coisas começam a acontecer, ele consegue relacionar, às vezes não consegue amarrar todas as pontas, e depois ele volta para a educação executiva, para o MBA, com conhecimento mais, com experiência mais interessante para trocar, e aí o papo fica bastante estimulante. Mas não é um programa fácil, né? É de rodar e o choro é livre. Não, realmente. Uma coisa que eu queria saber também, Riva, que não tem como conversar com você e não pensar em inovação, né? Como é que entra a inovação quando a gente está falando de estratégia? Como que esses dois conceitos aí conversam? Eu mostro que inovação, toda estratégia busca crescimento, né? A organização precisa crescer ano após ano, e estratégia é uma das principais, inovação é uma das principais formas de se entregar esse crescimento, né? A inovação ou trabalhando muito a questão forte, a questão da eficiência operacional, ou a inovação criando novos produtos, serviços, processos, modelos de negócio. Quando a gente ensina a inovação, a gente não se aprofunda, né? A gente vai passar a inovação, dá uma visão geral, a gente fala dentro de formulação. Depois que a gente discute estratégia de negócio, a business strategy e corporate strategy, a gente vai falar de inovação. E aí tem um framework chamado, chama-se Crossing the Chasm, né, que é cruzando o abismo, né? Quer dizer, como é que você faz quando você lança um produto, tem ali os caras que, como eu, que são curiosos, que compram, como é que você cruza esse abismo aí para ter um nível de adoção muito maior. A gente fala de efeitos de rede, né? Por exemplo, por que o Instagram é tão valioso? Por causa dos efeitos de rede, né? O número de pessoas que estão dentro da rede tornam a rede valiosa, né? Quantos milhões de usuários estão ali? Né? Eu sempre gosto de contar essa história de network effects, efeitos de rede. A rede social mais bonita que eu já vi, desde que essa coisa toda começou, era do Google. Estou tentando lembrar o nome aqui, mas eu estou com o Google Hangout na cabeça. Era Google o quê? Eu sei de qual você está falando, eu tô tentando lembrar também. Mas eu lembro que era incrível, era lindo. Um design maravilhoso, super bem desenhado, e todo mundo no Facebook, né? E eu lá no Google Plus. Google Plus, Era Google Plus. E eu lá no Google, lá sozinho, tá achando tudo maravilhoso e convidando todo mundo. Essa rede é muito mais legal que o Facebook, isso aqui é muito mais amigável, design, pá. Só tinha um problema, não tinha ninguém. Eu tava sozinho lá, eu mandei mais de 200 convites, ninguém entrou. Ninguém. É mesmo, ninguém. Eu até liguei para uns amigos e falei, pô, vocês são uns bandos de FDP, né? Ninguém vem para o Google Plus. Então, quer dizer, a rede só tem valor pelo tamanho dos usuários. Então, a gente também mede a inovação pelo número de pessoas que usam a inovação. Né? Escala, work effects são muito importantes. Então, vamos só amarrar. Então, a gente está falando da escola de posicionamento. A escola de posicionamento, a representação mental que nós trabalhamos aqui com os executivos tem a ver com esse modelo AFI, para trabalhar o posicionamento da organização. Lembra que essa é uma das escolas apenas. A gente faz análise, formulação e implementação, e falei rapidamente aqui sobre os tópicos que a gente aborda em cada uma dessas etapas, análise, formulação e implementação. Para dar uma ideia que não é fácil, é muito desafiador falar disso no podcast, né? Bastante. E assim, na sua experiência, principalmente lidando com executivos, porque você falou bastante dessa parte do ensino sobre estratégia, né? No ensino superior. Mas no mercado, o que você vê, assim, quais são os pontos em que há muitas falhas ainda em relação à estratégia, à forma de pensar sobre esse tema aí no mercado, no mundo corporativo? Eu acho que eu vejo dificuldades nas três etapas que eu citei, né? Quer dizer, você conduzir uma análise
de ambiente externo e interno não é uma tarefa trivial, demanda esforço, demanda leitura, demanda descobrir os dados, demanda fazer um debate mais amplo com a própria organização, com pessoas referências dentro e fora. Eu acho que a formulação também é fazer escolhas, é difícil, né? Nós temos dificuldade de fazer escolhas, né? Eu quero isso, mas quero isso também. E na estratégia você se compromete com o curso de ação. E eu já falei que eu acho a etapa da execução, a implementação, é uma etapa muito difícil. Porque o papel aceita tudo, né? Na hora de implementar é que a gente vai ver as dificuldades. A gente vai falar depois de ser professor, né? Que tá não sei que está na sua pauta aí. Graças a Deus, o último episódio desse podcast. Mas eu acho que a gente precisa falar um pouco dessa. A gente precisa tocar um pouco nessa questão de fazer acontecer, né? De botar para rodar. Então, eu acho, por exemplo, que só há aprendizado significativo dentro de um programa de educação para executivos, o MBA, quando você força os participantes a usarem aquilo que eles aprenderam. Então, assim, eu sempre falo com os RHs, e eu sei que eles detestam essa minha fala, porque eles me contratam muito para palestra. Eu falo, eu faço com o maior prazer a palestra, acho uma delícia. Super fácil ganhar essa grana. Eu vou lá, falo uma hora, não tenho nenhuma responsabilidade com nada. Depois que eu acabei a palestra, no máximo, se ela for boa, ela pode inspirar as pessoas. Apesar de que eu acho que as pessoas estão sendo inspiradas com coisas muito ridículas, né? Muito triviais, né? Infelizmente. Gratidão, universo e essas besteiras, não vai ter porra nenhuma, né? E bababá, e temas muito, né? O que realmente gera o caixa que a empresa precisa para sobreviver? Toda empresa tem que dar lucro. Esquece esse papo. Inclusive as not-for-profits, né? Os hospitais, as fundações têm que dar lucro. Eles não vão distribuir o lucro para o Tem que se acionista. sustentar, Continuar, né? Um hospital público que não consegue administrar bem os recursos que não tem, não consegue funcionar depois, né? Então eu acho que quando você força as pessoas a aplicar aquilo que aprenderam, é o aprendizado mais significativo que existe. Então, o que muda, a palestra não muda comportamento, o que muda comportamento é experiência. Então, forçar os caras a fazer. Aqui no MBA Executivo, ano passado eu ganhei o TITS Award lá, que é o prêmio, né? Mas ninguém sabe da história. Quando começa o programa de inovação com esses executivos que estão nessas grandes empresas, Intel, Honeywell, Swift, United Healthcare, Google, Java 4, os caras detestam. Por quê? Porque eu forço os caras a uma carga de leitura pré-curso absurda, né? Os caras têm que resolver 3 casos pesados, e aí depois no final tem um projeto, que é assim, agora vocês vão aplicar isso aqui que vocês aprenderam num projeto de livre escolha. Vocês vão rodar o modelo inteiro. E lá os caras começam a ver que eles entenderam teoricamente, né? Que dá para entender teoricamente na cabeça, mas na hora de executar vem 1 milhão de dúvidas, né? Eu uso qual teste aqui nessa fase? Eu uso um smoke test, eu uso um cold call test. O que eu faço aqui? É melhor eu usar para fazer análise do setor lá no modelo do Porter. É melhor eu usar o modelo do Porter, das 5 forças. É melhor eu usar um Pestel. Aí que o cara vai ver que, né? E fala, mas cadê os números da sua análise? Cadê? Tem que trazer número, amigo. Uma decisão sem estarmos baseados. E depois, no final, ele vai fazer uma proposta, ele ou ela, né? E aí, a proposta, quando ele faz o pitch da proposta, seja na inovação ou na estratégia, vai receber crítica e tem que estar pronto para defender. Então, assim, eu acho que é importante a gente refletir sobre o que é educação executiva no século XXI. Tem que botar as pessoas para aplicarem aquilo que fizeram. Então, eu falo há anos disso, ó. Anos. Saber, fazer, ser. Eu preciso saber, aprender coisas novas. Eu preciso fazer, aplicar o que eu aprendi, essas coisas novas. E ao aplicar as coisas que eu aprendi, as coisas novas que eu aprendi, o ser muda, né? Eu mudo meus modelos mentais, minha visão de mundo, minha relação com uma série de coisas, né? Então, eu acho que isso é uma questão crítica hoje em dia. Tem que fazer. Saber só não é suficiente dentro de uma organização. É preciso o call to action. E eu queria fazer uma conexão aqui com o modelo de inovação enxuta que eu e os espectadores, ouvintes do podcast aprendemos, né, na primeira metade da primeira temporada. Não sei se eu estou viajando, me corrija se for o caso, Riva, mas no modelo de inovação enxuta a gente aprende que um possível resultado de cada etapa é o fracasso e que aí você tem que voltar e refazer e mudar o que estava sendo construído ali. No caso da estratégia, né,
com essa abordagem AFI, né, de análise, formulação e implementação. Na implementação, é possível ter o fracasso que aí te exige voltar para as etapas anteriores? A gente talvez tenha que fazer na edição do ano que vem uma discussão maior sobre o fracasso, né? E falar sobre o contexto capacitante, que frutos aí das minhas pesquisas e tal. Uhum. Faz sentido, sim, mas assim, nós temos que lembrar uma coisa. Lá no começo do podcast de inovação, eu defini duas questões. Uma coisa é gerenciar em cenários de relativa certeza e linearidade, Aham. outra coisa é gerenciar em cenários de altíssimo grau de incerteza. Então, o que eu dizia? Se a gente enfrenta esses contextos diferentes, eu não posso usar as mesmas ferramentas, as mesmas abordagens, porque eu estou fazendo coisas diferentes. Então, quando eu falo de gerenciar em cenários de relativa certeza e linearidade, eu estou falando das máquinas de desempenho, que são as grandes organizações, que elas estão gerenciando para eficiência operacional. Então, boa parte dos recursos estão alocados para melhorar a eficiência da empresa, Entendi. para reduzir custos. E a outra questão é gerenciar em cenários de incerteza, que eu chamei de inovação. Então, essas grandes organizações, como a Petrobras, como a Vale e tantas outras, elas vão ter lá, no budget, no orçamento, elas vão usar o budget de inovação que vai apoiar a estratégia, 80% dele vai para a eficiência operacional. Vai para fazer melhor o que já faz. E tem que ser assim. A máquina de desempenho tem que continuar gerando resultados. E aí os outros 20%, esse número não é mágico não, tá? Estou aqui usando 80%, mas às vezes é mais, às vezes 85%. Agora, dos outros 20%, a organização vai usar esse orçamento para explorar territórios desconhecidos. Vamos tentar aqui lançar um produto novo, vamos tentar desenvolver um processo novo, vamos tentar aplicar isso e isso, vamos criar uma nova frente de modelo de negócio. Então, são duas coisas distintas. Então, eu acho que tanto a inovação enxuta entra para cenário de incerteza. Agora, no dia a dia da organização, eu estou preocupado com a eficiência operacional. E aí a pergunta que você fez é muito boa, que vai bater lá na estrutura. No dia a dia de uma grande corporação como essas que eu citei, essas grandes multinacionais, as pessoas estão focadas na máquina de performance e desempenho. Elas querem trabalhar a eficiência. É isso. É reduzir custos, aumentar a receita. É isso que no final é isso. Agora, se você que é o CEO, está pensando na eficiência operacional, você está vendo assim, de um dia isso aqui vai morrer. Por quê? Porque os produtos vão ficar obsoletos, os serviços também, novos concorrentes chegarão com novidades. Então, esse executivo principal, esse CEO, o presidente, ele tem que estar pensado também em novas frentes de crescimento. Que é aí que ele vai trabalhar a ideia de inovação enxuta, então ele vai experimentar ali, vai trabalhar em territórios desconhecidos para a organização. Eu acho que essa pergunta é boa. E a estrutura vai ter que mudar, né? Você acha que as pessoas lá dentro de uma operação como Petrobras, como Vale, como Itaú, Bradesco no Brasil, Unimed, você acha que os gestores que estão focados no desempenho vão ter tempo para parar e ouvir alguém falar de inovação? Vamos criar um produto? Não. Então, quer dizer, é o presidente, é o CEO que vai ter que criar tempo e espaço para isso acontecer. Uma equipe dedicada, né, uma área exclusiva, vai fazer um spin-off, criar uma empresa fora dessa estrutura, porque no dia a dia a gente realmente não tem tempo, não. Quando eu estava tocando a empresas focadas em eficiência e máquina de performance, realmente não tinha tempo. Estava focado ali, ó, cadê o orçamento? Cadê a meta que a gente está perseguindo? Que objetivos a gente tem? Cadê que a gente tem que economizar? Eu tenho que enxugar esses custos aqui. Eu brincava lá, ó, custo é igual unha. Tem que cortar todo dia. Né? Eu estou preocupado com isso. Mas também tinha que estar preocupado em criar novas frentes de crescimento para a organização. Não é tarefa inicial. E muitas vezes o que a gente vê é o seguinte, para fechar essa sua pergunta, muitas vezes quando você tem uma empresa pequena, está começando lá, você, seu sócio e tal, todo mundo fala, todo mundo opina, todo mundo aberto a novas ideias, todo mundo quer crescer. Quando a empresa dá certo e vira um gigante, não há mais espaço para isso. Então, se eu tiver uma jovem lá que está pedindo, que tem uma ideia genial, que pode nos levar para a próxima fronteira, ela não vai mais falar com um grupo pequeno, ela está numa organização estruturada, com processos muito bem resolvidos, com uma forma clara de alocar recursos, chamado orçamento, né? E a gente já tem valores para tomar a decisão. Então, quer dizer, ela não fala comigo mais, como eu falava antes, com um grupo pequeno de sócios. Ela vai ter que entrar no sistema, colocar a ideia dela, dizer quanto é que ela acha que vai gerar, botar os números para ser. Só que lá na empresa é o seguinte, eu já tenho um processo definido. Se essa ideia nova não gerar, por exemplo, vou chutar aqui, 40% de margem de contribuição, não vai passar. Não importa o quão genial seja a ideia, eu já tenho um corte ali dado pela máquina de eficiência. Ideias que não geram 40% de margem de contribuição não vão para frente. Isso aqui é um exemplo, tá? Estou chutando os números.
A ideia é genial, mas não tem espaço para ela, por quê? Porque a empresa virou uma máquina de eficiência. E aí as coisas não são tão triviais quanto parecem. Por mais que a ideia seja genial, ela não vai para frente porque a máquina de desempenho matou. Aí, tá a pergunta. Como é que eu coloco a gestão da incerteza e a criação de novos produtos, serviços, processos dentro de uma máquina de desempenho que não vai ter tempo para ela? Esse é um outro papo. Aí a questão das organizações ambidestras, seria isso? É lindo falar de ambidestreza organizacional, também estou vendo os TikTokers, os Instagrammers e tal. Massa falar, eu acho legal falar. Mas é mais fácil falar do que fazer, né? Uhum. E tudo aquilo que a gente usa para melhorar a eficiência é nocivo à inovação. Eu acabei de dar o exemplo. Né? A jovem com uma ideia promissora não vai passar porque a gente já delineou na empresa processos, submete-se novas ideias via sistemas de TI. Alocação de recursos. Nós temos um valor mínimo aqui para essas novas frentes. E se o seu projeto, né, valores que guiam a tomada de decisão, se o seu projeto não gera mais de 40% de margem de contribuição, ela não tem que falar com ninguém, o sistema diz não, acabou. Não é porque as pessoas são más, que elas são chatas, bobas, ridículas, não. Eu tenho uma máquina de desempenho funcionando que tem 3 coisas fundamentais: processo, alocação de recursos e valores que guiam a tomada de decisão. Já parou para pensar que as empresas têm valores de salários na cabeça? Um analista ganha tanto, o diretor ganha tanto. É isso. Esses valores estão dados. O produto novo tem que gerar X% de lucro. Se não gerar, não interessa. Então, eu torno o ambiente mais árido para inovar. Mas inovação gera crescimento, como a gente viu. Né? Ótimo, já temos aí bons temas então para a próxima temporada do podcast. Acho que você não vai conseguir escapar de uma segunda temporada, Riva. Viu minha camisa aqui? I speak fluent mineirês. Eu viajo com essa camisa pelo mundo. Outro dia eu vi um negócio sensacional aqui. Essa semana a minha mulher me mostrou lá no Instagram uma menininha inglesa aprendendo inglês com expressões de Minas Gerais. Eu achei genial. Ah, que legal. Difícil demais, só. Muito bom. Nossa. Legal. Mas eu acho que é isso. A gente. Ótimo. Acho que se as pessoas que estão ouvindo gostarem da discussão de estratégia, a gente pode fazer um novo podcast sobre inovação, aí se aprofundando. Vamos falar, vamos falar em profundidade de análise, formulação e implementação, falando de cada etapa. Né? O que é uma estratégia de diferenciação? Né? É que eu crio uma estratégia de diferenciação. Eu tenho drivers, tenho alavancas, ninguém sabe disso, né? Quem não estudou estratégia. Como é que eu crio uma estratégia para reduzir a estrutura geral de custo da companhia? Liderança em custo. Tem alavancas para fazer isso. Né? As pessoas confundem estratégia de diferenciação com diversificação. São coisas diferentes. Differentiation é uma estratégia de negócio, é uma business strategy. E diversification é uma estratégia corporativa. Então, por isso um curso de 6 meses aqui, né? As pessoas saem, pelo menos, falando a linguagem da inovação, falam da estratégia, sabem aplicar de alguma forma e vão lá ter seus desafios no dia a dia, né? É isso. Show? Ótimo. Fechado? Show de bola. Obrigada, Posso Riva. voltar a jogar mais pinball agora? Pode, tá liberado. Valeu, galera. Até mais. Até mais, tchau. Pessoal.